Paz e força, pessoal, estamos juntos aqui para mais um Fala Manjedoura, nossas reflexões aqui sobre a natividade, nos registros que foram deixados pelos evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João. Espero mais uma vez que a palavra de Deus nos ajude, coloque nossa vida em ordem e nos aproxime dele. Hoje eu ainda quero olhar com você o principal registro que nós temos aqui em Mateus, que é a descrição que Mateus faz do nascimento de Jesus, antes de seguirmos para outros registros que ele nos traz. Então, do capítulo 1, nos versos 18 até o verso 25, tem a descrição que Mateus faz do nascimento de Jesus. Em especial, eu quero chamar aqui a sua atenção a partir do versículo 20. Enquanto pensava no que fazer, José teve um sonho, e no sonho um anjo de Deus falou: José, filho de Davi, não tenha medo de se casar. Maria está grávida pelo Espírito Santo, e ela dará à luz um filho, e você, José, a ele dará o nome de Jesus, Deus salva, porque ele salvará o povo dos pecados deles. Era o cumprimento do profeta. E no versículo 25, nós vemos as últimas palavras de Mateus, que então José chamou a Jesus de Jesus, colocou o nome de seu filho de Jesus. Eu quero chamar a sua atenção aqui, porque nesse texto eu encontro um desafio que nós temos de entender o nosso papel na vida de outras pessoas. Qual que é a nossa responsabilidade na vida de outras pessoas? O desafio que nós temos de compreender como nós podemos ser usados na vida de outras pessoas. Quando eu olho para José aqui, José ele é desafiado pelo anjo para se casar com Maria. Nós já conversamos sobre a questão de reação. Ele também é conscientizado pelo anjo a dar o nome de Jesus para o menino. Jesus, na verdade, é uma forma grega do nome hebraico Josué, quer dizer que Javé salva, Yavé salva, Deus é o que salva. E ele vai explicar, porque esse menino vai tirar o pecado do povo, né? Então Jesus ele tem uma missão a cumprir. E o texto termina dizendo então que foi o que José fez, ele se casou e deu o nome de Jesus para o menino. Perceba que o papel de José aqui, ele compreende que ele deveria se casar e dar o nome de Jesus para o menino, para que o menino pudesse se tornar quem ele tinha que ser. Perceba, se ele foge, então sim, a vida de Jesus seria diferente. Se ele não resolve a questão do casamento como a orientação do anjo, Jesus não se tornaria quem ele tem que se tornar. E me compreenda que eu não quero tirar nada do que é espiritual, ou de que Deus não é soberano, que Deus não teria poder para fazer isso. Mas compreenda que José teve consciência disso. Para que Jesus tornasse quem ele tinha que ser, ele obedece ao anjo, ele se casa e põe o nome dele de Jesus, conforme a orientação do anjo. A responsabilidade, e aqui a questão de salvar as pessoas, a missão era de Jesus, não de José. O papel de José é permitir que Jesus tornasse quem ele tinha que se tornar. Nós nos conflitamos com isso, porque muitas vezes nós queremos resolver pelas pessoas, nós até mesmo queremos participar da missão das pessoas, ou daquilo que é responsabilidade das pessoas cumprirem. Talvez José tivesse um bom coração e quisesse até mesmo participar aqui desse processo de redenção do povo, mas isso não era a missão dele, essa é a missão de Jesus. Quando eu e você tentamos fazer parte, assumir uma missão que não é nossa, uma responsabilidade que não é nossa, nós impedimos as pessoas de se tornar quem elas precisam se tornar. E muitas vezes nós não temos consciência de quais são as nossas responsabilidades no processo das pessoas. Aqui, José tem claro a sua responsabilidade. Ele precisava assumir esse casamento, permanecer nesse casamento e selar esse processo aqui, dando ao menino o nome de Salvador, ou seja, de Jesus, que ele é o Salvador. Então, que ele é esse Deus que salva, representa o Deus que salva. Claro que na profecia ali, nós vamos lembrar outro nome que é atribuído a ele, que é Emanuel, mas eu gostaria de lembrar disso.
eu e você temos claro quais são as nossas responsabilidades para que nossos filhos se tornem quem eles têm que ser. Eu tenho claro para mim, tenho consciência de quais são os meus limites, do que eu tenho que fazer, o que eu não devo fazer para que meu marido, minha esposa se torne quem eles precisam se tornar, cumpram os seus papéis. Eu tenho claro para mim quais são os meus limites, as minhas responsabilidades, o que eu tenho que fazer, o que eu não devo fazer para que meus pais possam amadurecer, mesmo adultos, e ainda fechar processos que ao longo da vida eles não fecharam, e eles possam se tornar e cumprir o que eles precisam cumprir. Quando eu olho então para a descrição que Mateus faz do nascimento de Jesus, e mais uma vez olhando para José, isso fica um desafio para mim. O quanto que eu tenho consciência do que eu preciso fazer, do que eu preciso realizar e qual é a minha responsabilidade para que a minha esposa se torne a melhor mulher que ela pode ser. Qual que é a minha responsabilidade, quais são os meus limites para que a minha filha se torne quem ela pode ser. E eu não vou poder fazer coisas no lugar dela, não vou poder fazer coisas no lugar da minha esposa. O que eu posso fazer é ser instrumento de Deus nesta responsabilidade, nessa consciência, para que eles tenham a oportunidade de se tornar quem eles podem se tornar, de cumprir as suas missões. Que Deus nos ajude a sermos pessoas assim, que identificam claramente as suas responsabilidades, os seus limites. Que Deus também nos ajude a identificar nossas omissões quando nós deixamos de fazer o que deveríamos estar fazendo, para que as pessoas se tornem melhores, cumpram suas missões, se tornem pessoas diferentes. Que Deus nos ajude a reconhecer também aqui o quanto nós lidamos com esse sentimento de sermos os salvadores da pátria, de que nós temos tudo nas nossas costas, de que nós vamos resolver, nós vamos salvar. Aqui o anjo está dizendo para Jesus que quem vai salvar é ele. Ele tem um papel muito grande, uma responsabilidade sobre ele. O seu papel é casar com Maria e deu o nome a ele de Jesus, assuma como filho. E foi o que ele fez. Que Deus nos ajude nisso, que o Espírito Santo de Deus traga luz, assim como o salmista pede que ele esquadrinhe, né, que ele ilumine, que ele faça a geral, escaneie o nosso coração, escaneie a nossa consciência, o nosso dia a dia, as nossas relações, os nossos compromissos, para que a gente possa perceber isso. Será que eu tenho sido esse instrumento de Deus na vida das pessoas para que elas se tornem quem elas precisam ser, quem Deus as criou para serem? Isso através do discipulado, do exemplo, das responsabilidades, das limitações. Quando nós aprendemos a parar, dizer não, não avançamos aquilo que não é nossa responsabilidade. Quando deixamos as pessoas permitimos que elas assumam os seus lugares, as suas responsabilidades. Muitos de nós não damos margem, não damos espaço, e isso impede que as pessoas se tornem quem elas precisam ser. Que Deus nos ajude, assim como nós aprendemos com José, a reconhecer quais são nossas responsabilidades, o que nós temos que fazer, ter consciência para que as pessoas próximas de nós se tornem e cumpram as suas missões, para que nós tenhamos consciência das nossas limitações, que a gente não fique nem aquém nem além, que a gente cumpra claramente o nosso papel de instrumento de Deus na maturidade, desenvolvimento e missão das outras pessoas, sejam elas o nosso núcleo familiar, filhos, pais, irmãos, e aí marido e esposa, seja um núcleo estendido, seja um amigo, seja na igreja. Que Deus use a nossa vida assim como usou a vida de José. Vamos orar? Deus, nós colocamos nossas vidas em Tuas mãos. Obrigado pelo exemplo de José, de alguém que ouve claramente a Tua voz, tem consciência das suas responsabilidades e é obediente em suas responsabilidades. Obrigado porque na responsabilidade, na obediência de José, o Senhor agiu na história e Jesus se tornou o nosso Salvador. Assim como o Senhor havia, Deus, determinado. Deus, ajuda-nos, ó Pai, a reconhecer nossos limites, a reconhecer nossas responsabilidades, perdoa por nossas omissões,
perdoa-nos também pelas tentativas, e muitas vezes bem intencionada, mas quando nós assumimos papéis que não são nossos e agimos no lugar de outras pessoas, sufocamos, impedimos o crescimento e maturidade das pessoas. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos esses instrumentos de crescimento, de maturidade, de desenvolvimento das pessoas, seja no âmbito profissional, familiar, na igreja, na comunidade de amigos, seja onde for, ó Pai, que a marca da nossa vida seja assim como a de José, de termos claramente quais são as nossas responsabilidades, os nossos limites, e que a nossa vida seja marcada por esses que nós vamos ajudar a se tornar quem o Senhor criou para que ele se torne. Ajuda-nos, ó Pai. Mais uma vez juntos em oração, lembramos por nossos dias, lembramos, ó Deus, por esses que nesses dias de festa, ó Deus, terão pouco ou nada sobre a mesa. Lembramos daqueles que estão lidando com o desemprego, das casas que ainda estão vivendo os primeiros dias de luto. Pai, nós lembramos daqueles que estão hospitalizados, daqueles que estão, ó Deus, angustiados, daqueles que estão exaustos, cansados, daqueles que estão emocionalmente doentes. Tem misericórdia, visita nesses dias, ó Pai, que realmente a Tua luz brilhe nestas casas, trazendo esperança, ânimo, alegria, Senhor. Obrigado porque Tu és o nosso Salvador e o Senhor perdoa os nossos pecados. Obrigado por isso, obrigado por ser esse Emmanuel, esse Deus conosco. Abençoa-nos, ó Pai, assim pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe cada um de vocês e estaremos juntos novamente aí para mais um Fala Manjedora. Aquele abraço.